O Brasil está plantando menos feijão. Segundo a Conab, a área nessa safra é a menor dos últimos 30 anos. No Paraná, a redução em relação ao mesmo período do ano passado é de 12%. Nós fomos conferir quais são os motivos que explicam essa queda. De acordo com o DERAL, no Paraná, a produção da primeira safra deve chegar a quase 243 mil toneladas, em torno de 24% acima da safra anterior. Mesmo com o aumento da produtividade, a área de plantio foi estimada em 122 mil hectares, 12% abaixo da safra 21-22. O Dirceu é um dos produtores que diminuíram a área do feijão. As variedades do tipo Tuiuiu e Urutau foram plantadas em 12 hectares da propriedade, cerca de 10% a menos do que na safra passada. Ele conta que deve diminuir ainda mais a área da cultura na safrinha. Nessa safra de verão agora eu diminui uns 10%, né? E para a próxima eu vou diminuir uns 30%, seria a segunda safra, né? Devido ao custo do que aumentou muito e o risco, né? Feijão é uma cultura, tem bastante risco, né? E ela exige muito de quem planta ela, né? É uma cultura mais sensível. Já nesta outra propriedade, em Espigão Azul, o Alceu vai produzir sementes de feijão do tipo carioca e rajado. A área de cultivo deve ser de 7 alqueires, com produção estimada entre 100 e 120 sacas. Ele explica que o feijão é uma cultura sensível às intempéries climáticas, o que causa o receio dos produtores em investir no cultivo. O feijão é uma cultura meio que estigmatizada, né? Porque envolve muito mais risco do que as culturas de soja e milho. Então, nesse momento ali, o produtor rural ele vai começar a fazer as contas e que envolve risco. E nesse momento aí, se a gente está com o valor da saca da soja e do milho bastante alta, né? Então o produtor ele tende a, a, a partir para culturas que dão mais uma estabilidade um pouquinho maior, né? Essa concorrência direta com a soja e o milho é o principal fator que tem influenciado na diminuição das áreas. O seu Ayrton é engenheiro agrônomo e proprietário de uma indústria de sementes. Ele conta que a instabilidade dos preços do feijão também é um desestímulo aos produtores. É tudo questão, quando o agricultor vai plantar, ele vai fazer as contas, né, o que é mais rentável, né? Então o feijão tem épocas que aumenta bastante a área, quando o preço compensa. Nesse último ano a safrinha foi bastante até produtiva e plantaram bastante, por isso que ainda tem bastante feijão em estoque. Mas como agora está diminuindo o plantio, ali a região centro-oeste também estão terminando as colheitas, há uma tendência de faltar feijão no futuro. Seu Ayrton explica ainda que a indústria tem ofertado cultivares diferentes aos produtores para estimular o plantio, com foco em outros mercados de consumo. Além dessas novas cultivares de feijão preto e carioca, que é o que a gente consome, nós estamos começando a introduzir cultivares para exportação desses feijões diferenciados, esses cranberry, navy beans, feijões que são próprios para exportar, que o consumo no Brasil é pequeno ainda, mas eles produzem muito bem aqui. Então a nossa intenção no futuro é fazer contrato antecipado de plantio de feijão, né, com preço já pré-estabelecido antes de plantar. Apesar dos avanços tecnológicos e da pesquisa, ainda não é possível aumentar a produtividade a ponto de equiparar a perda das áreas de plantio. Nos últimos 40 anos, houve uma queda de 54% nas áreas plantadas. A Conab projeta uma colheita de 2.900.000 toneladas em 2022-2023, nas 3 safras, com todas as variedades de feijão. A área de plantio deve ficar em torno de 2.816.000 hectares. De acordo com o presidente do Embraf, o consumo médio do brasileiro diminuiu. E o motivo é que, com a menor oferta do produto, o preço fica mais elevado. A leitura que hoje a Conab faz é de que diminuiu o consumo, por isso estamos diminuindo a produção sem nenhum problema. Está errado. Por quê? Porque nós temos diminuído a produção
Se nós não temos produção, não temos como atender um consumo. A produção per capita hoje está pouco mais do que 12 quilos por habitante, e há 10, 15 anos atrás, isso era por volta de 14, 15 quilos por habitante. Se tivesse sobrando, nós saberíamos, ia estar sobrando feijão carioca, ninguém consegue vender porque não estão consumindo. Um outro fato, falando do feijão carioca também, é de que o feijão carioca, se porventura sobrar no campo, né, algo que eu não acredito que vai acontecer, por exemplo, no ano que vem, ele não tem mercado internacional. E os produtores têm receio hoje de plantar um feijão que a Conab diz que está sobrando, que não tem um preço internacional, e ele tem receio de ficar, de repente, com uma situação complicada, né, de ter todos os compromissos para saldar com respeito à sua lavoura, e não ter os recursos para isso. Então, há um receio nesse sentido dos produtores. Professor Celso, situação difícil essa, né? Pode faltar feijão daqui para frente para o brasileiro? É uma situação não muito comum, não vai faltar feijão não, e esse prato preferido brasileiro, arroz e feijão, é muito característico. O feijão, na verdade, nós temos 3 épocas de plantio, então dá para coordenar, mexer nisso daí para que nos falte feijão. A realidade é o seguinte, é que você teve um aumento da área da safra de soja e milho, milho e soja tem uma rentabilidade maior. Houve uma redução da área de feijão. Para nós termos uma ideia, 81, 82, plantava-se em torno de 6 milhões de hectares de feijão. E já 21, 22 passou para 2 milhões, né? Uma redução violenta. Mas essa situação faz com que também o feijão futuramente se torne, vamos dizer, muito atrativo. Então não vai faltar feijão. O que pode ter é uma redistribuição dessa safra de plantio e uma readequação. Pode haver talvez um movimento de uma alta maior pela demanda, mas não acredito não. Eu acho que tudo vai ser adequado por essas 3 épocas de plantio.